Paz do Senhor, meus irmãos, Ministério WN na área para mais um vídeo. E aí, me diz uma coisa, o que você acha que é a maior dificuldade de um pregador? Você acha que são os púlpitos? Se você pensa assim, vem comigo que eu vou lhe mostrar o outro lado de ser um pregador. Ministério WN, eu sou Wesley Nascimento e venha conosco para mais um vídeo. Mete o dedo de profeta no like, no inscrever-se e venha conosco para essa aventura. A maior dificuldade de um pregador não está atrelada à sua habilidade ou não habilidade em questão aos púlpitos. A maior dificuldade de um pregador está após o término do culto e antes da ministração. Por quê? Porque o pregador ele tem nas suas mãos a responsabilidade da parte final do culto, pois a pregação, principalmente nos ministérios que seguem essa liturgia, a pregação é a parte final do culto. Então, cabe ao ministro do evangelho fechar com chave de ouro o culto. A dificuldade maior está antes, pois quem está com a sua mente focada em ler, em orar, em jejuar para trazer uma mensagem aos irmãos, a sua preocupação e muitas das vezes se torna uma ansiedade para falar da melhor maneira possível, de maneira clara e transmitir aquilo que o Senhor quer. E muitas das vezes falar aquilo que o Senhor quer não é uma tarefa muito fácil. A dificuldade é muito grande. A dificuldade é que antes do culto o inimigo luta de várias formas, usando pessoas, usando sua instrumentalidade para tentar nos tirar do foco, para tentar nos fazer parar de orar, de ler, para tentar nos fazer sair do âmbito espiritual de santidade, para nos tirar do equilíbrio, muitas das vezes emocional e espiritual, nos trazendo a uma vida às vezes de ira, ou talvez nos tirando do foco para que nós venhamos ao púlpito talvez preocupados, talvez angustiados, talvez precisando antes pedir perdão para alguém, porque a luta é constante antes de nós subirmos ao púlpito. A dificuldade maior do pregador não está nos 30, 45 ou 1h30 que dão para ele pregar. A dificuldade do pregador está antes no preparo e depois após a sua ministração, pois após a sua ministração, almas serão libertas, pessoas serão restauradas, pessoas serão salvas. E tudo isso o inimigo vai querer cobrar de você depois, pois o inimigo tem as pessoas como troféus no inferno. E quando você resgata alguém, até mesmo uma pessoa que já está praticamente saindo da igreja, ela está vindo de uma vida triste, cansada das lutas, das dificuldades, e talvez ela diga, hoje eu vou em mais um culto, e você é o ministro desse culto. E naquele culto ela já era praticamente do diabo, ela estava praticamente saindo da igreja. E por uma palavra que veio de Deus, mas que foi ministrada através da sua vida, ela saiu do inferno. Ela saiu da porta do abismo que ela estava prestes a entrar. Então o diabo perdeu aquela alma, o diabo perdeu aquela pessoa que estava prestes a ir para lá, ou uma pessoa que estava perdida e que foi encontrada por Cristo. A dificuldade do pregador se torna entre antes e depois da ministração, e não durante. Depois que você sai de lá, é normal, principalmente pessoas no começo do seu ministério, sentir uma angústia profunda, uma tristeza, uma vontade de chorar intensa. Alguns sentem até mesmo no corpo um cansaço espiritual muito grande. Alguns até mesmo tendem a ficar doentes. Alguns tendem a ficar muito preocupados com a mensagem mesmo após o culto, algo que até mesmo trava os seus nervos de uma maneira muito difícil. Mas a maior complicação ainda não é essa. A maior complicação do ministro é antes e depois ter a experiência, ter a dedicação de se aplicar e após se manter, após a pregação se manter como pregador, buscando, orando, mas há uma dificuldade ainda maior, é viver aquilo que se prega. Viver aquilo que se prega é a maior dificuldade. Por quê? Porque na hora do púlpito todos somos santos, todos somos incríveis, todos somos extraordinários diante de Deus. Todos estamos numa santificação nível master, mas quando saímos do púlpito é que vamos mostrar. É como eu sempre digo, é como um casamento. A hora do casamento, o momento do casamento não é no sim. O momento do casamento é quando a festa acaba. Ali começa o casamento. Não começa na hora do sim, começa depois que a festa termina. A sua vida de pregador não começa antes da pregação. Pelo contrário, começa depois. É quando você vai agir depois daquela mensagem. E outra coisa, muitos pegam o púlpito e acham que são pregadores. Muitos tiveram uma oportunidade e já acham que são pregadores. Mas uma vida de pregador não é fácil. Muitos pregam por algum tempo e daqui a pouco se somem. Por quê? Porque não conseguem se manter. Entenda uma coisa, chegar no topo é fácil, se manter lá é que é difícil.
Chegar a ser um pregador, um exímio pregador, não é difícil. Se você orar, buscar a Deus e praticar várias vezes por dia, ou até mesmo em todas as suas ministrações, procurar se dedicar ao máximo, você será, sem dúvida nenhuma, um exímio pregador. Mas se manter aí é que está o problema. Você viver uma vida de santidade, você suportar as pedradas e as calúnias, você suportar pregar aquilo que a igreja muitas das vezes não quer ouvir, você ser um profeta de Deus com mensagens até mesmo duras, não para aqueles que estão na presença do Senhor, porque quem anda conforme a palavra não existe mensagem dura, porque a Bíblia é para andarmos corretos, ela só vai machucar quem não está andando de acordo com ela. Mas se você está pregando, se você está vivendo uma vida com Deus, o início da pregação, o início da ministração, né? E você está vivendo na sua vida, um conselho que eu deixo para os jovens pregadores. A dificuldade não é antes, a dificuldade é depois. Como você vai viver, como você vai ser dali. Você lutar com o orgulho de estar todos os dias nos banners, de estar volta e meia sendo postado para lá e para cá, você permanecer na humildade, você permanecer naquilo que você prega, você viver em Cristo e se manter como pregador. Sempre no topo, buscando a presença do Senhor, orando, sempre no ápice ministerial, pronto pois pregador, em algumas situações, ele age como se fosse um pastor, porque ele tem que, às vezes, fazer visitas, às vezes tem que aconselhar vidas, e hoje as pessoas tendem a pedir mais ajuda aos pregadores, infelizmente, do que aos pastores, porque, às vezes, os próprios pastores de muitas igrejas já não têm mais a intimidade com Deus, a vida com Deus. E o pregador, como cada dia ele tem uma vida, uma história, uma situação diferente para viver, ele tem que estar muito bem preparado todos os dias, porque ele não sabe o que virá no seu caminho. Há casos em que os pastores não tomam continuidade do culto, não tomam posição no culto e colocam o pregador em uma situação difícil. Chegou situações em que eu fui pregar em uma certa igreja, não vou contar o ministério, nem a cidade, nem o estado, mas que eu fui pregar em uma igreja em que o pastor não era liberto do vício do cigarro. E no final do culto, um bêbado veio para aceitar a Jesus. E quando foi para orar por ele, eu passei ao pastor da igreja, pois já havia passado do horário já, e eu passei para ele. E ele pegou e disse para mim orar pelo bêbado, pois ele sabia que não estava liberto. Depois eu fui saber da história da própria familiar dele, que acompanhava a igreja e acompanhava a sua vida pessoal. Então, por várias vezes, o pregador ele vai estar numa posição como pastor, ou às vezes até posto acima do pastor pelo próprio pastor em algumas situações. Então, o pregador deve estar apto, o pregador deve estar preparado a qualquer tipo de situação. A maior dificuldade do pregador não é durante a sua ministração, é o antes da mensagem e principalmente depois. Se mantenha firme, se mantenha fiel. Pregar não é fácil, viver o evangelho ainda mais difícil é, mas faça isso com santidade, com fervor e com constância na presença de Deus, que você irá muito além do que muitos imaginam. Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra no seu coração. Ministério WN fica por aqui.